Olá, esse é o curso Descomplicando Investimentos. Essa é a segunda parte da primeira aula, onde nós estamos discutindo o que uma pessoa ganha ao estudar investimentos, ao aprender a investir melhor, né? Quer dizer, obviamente quem aprende a investir consegue investir melhor, obter um retorno melhor dos seus investimentos. Mas o que a gente queria mostrar um pouco é qual é a grande diferença. Isso é o que a gente viu na parte 1 dessa aula. Então, se você ainda não viu a primeira parte, eu sugiro que você assista a ela antes de assistir essa aula. Se você já viu, vamos lá, né? Nessa segunda parte, a gente vai sair um pouco da teoria e a gente vai explicar na prática, né? Vamos dar um exemplo de como que uma pessoa pode fazer para mudar os seus investimentos e conseguir obter esse retorno maior, que a gente falou de 2 pontos percentuais a mais, 4 pontos percentuais a mais, ou eventualmente até mais do que 4 pontos percentuais. E aí, enfim, quer dizer, conseguir isso no longo prazo e obter resultados muito melhores com seus investimentos. Então, convido você a assistir a aula. Vamos lá. Ora Investimentos. Bom, a gente falou que você conseguir de 2% a 4% a mais por ano dá uma diferença brutal no dinheiro que você vai ter lá na frente do retorno dos seus investimentos. Então a grande questão é difícil, né, conseguir essa diferença? Bom, o que eu digo é assim, se você investe hoje em um grande banco, é muito fácil provavelmente você conseguir 2 a 4% a mais de retorno só saindo do banco e indo para uma corretora. E mesmo quem já investe numa corretora, provavelmente ainda consegue esses 2 a 4% a mais, né, selecionando bem, porque enfim, as corretoras têm centenas de produtos, alguns muito bons, outros mais ou menos e outros ruins, enfim. Então, se você souber selecionar os bons produtos dentro das prateleiras gigantescas das corretoras hoje em dia, você realmente vai conseguir esse retorno a mais sem grande dificuldade. Para sair do grande banco, a opção é investir em corretoras, né? E aí a gente sugere sempre corretoras independentes. Na hora a gente não recomenda nenhuma corretora em especial, a gente não tem parceria com nenhuma, o mercado tem uma quantidade grande agora de boas corretoras disponíveis, com bons produtos, com sites bacanas, enfim, então você precisa pesquisar e escolher aquela que te parece mais interessante, mais adequada para as suas necessidades. Quando eu falo vamos sair do banco, muita gente, né? Eu já vi muita gente falar, putz, mas eu gosto do meu banco, eu gosto do meu gerente, ele me trata bem, ele é super simpático, me recebe com um cafezinho Nespresso, o banco me dá mimos, o banco me isenta as tarifas, o banco me dá cartão Platinum, me dá cartão Black, né? Enfim, então as pessoas muitas vezes têm resistência de sair do banco. E o que eu vou falar é que isso aí faz todo sentido, né? Quer dizer, você deve prestigiar quem te trata bem e quem cuida de você. Mas quando a gente está falando de investimentos, né, a questão é qual é o custo de deixar o dinheiro investido no banco. E o que a gente viu já na outra parte dessa aula é que se você está perdendo 2%, 4% de retorno ao ano para estar agradando o seu gerente ou para estar lá em troca desses pequenos mimos que o banco te dá, no final você está perdendo alguns milhões ao longo de uma vida de investimentos. Então, é muito caro, né? Quer dizer, acho que não vale a pena. Então essa é a grande questão. Então, mudar é difícil, mas eu acho que nesse caso hoje está valendo muito a pena. Vamos utilizar um exemplo, então, para você entender como que é fácil você, saindo do banco, conseguir 2% a mais, 4% a mais ou até mais do que isso, né? Para esse exemplo, eu vou utilizar um dos maiores fundos do país, é um fundo que se chama BB Renda Fixa 500, e é um fundo do Banco do Brasil. Tá? Ele é só um exemplo, mas vamos falar dele. Esse é um dos maiores, eu estou usando ele justamente porque ele é um dos maiores fundos do país, né? Esse fundo tem um total de 16 bilhões de reais investido nele. Esse dinheiro pertence a 453 mil investidores que colocaram o seu rico dinheirinho lá. Então, fazendo as contas, né, que é 16 bilhões dividido pelos 453 mil clientes, dá mais ou menos 35 mil reais investido por cada investidor. Então, a gente está falando aqui de gente classe média, gente que trabalha, sobra algum dinheirinho no fim do mês e acaba investindo
né, provavelmente muito por recomendação dos gerentes do Banco do Brasil, né, que é um fundo bastante popular, como a gente pode ver. E o que o Banco do Brasil ganha ao fazer isso? Ele cobra uma taxa de administração, ele cobra 2% ao ano, então, né, dá para fazer uma continha simples. Dos 16 bilhões de reais investidos, o Banco do Brasil cobra 2%, ele fatura mais ou menos 320 milhões de reais por ano só com este pequeno fundo, com o dinheiro dessas 453 mil pessoas. E o resto do rendimento, obviamente, é dos cotistas, é dos investidores, não é do banco, mas o banco, por esse serviço, cobra essa taxa de 2%. Então, agora vamos entender o que o banco faz com esse dinheiro, como que ele investe para remunerar esses investidores, que aí a gente vai ver o que dá para fazer melhor. Então dá uma olhada aqui. Quando a gente vai buscar na CVM, a gente consegue ver para cada fundo de investimento aonde eles estão investindo, quais são os principais ativos que cada fundo investe, né? Então aqui olhando onde que o BB500 renda fixa investiu, né? A gente tem aqui a lista completa dos principais investimentos. É uma lista um pouco complexa para um leigo, mas vamos entender, ela não é tão difícil. Basicamente, o que você vai ver que se repete nas 8 primeiras linhas, sempre a mesma sigla. A gente está destacando aqui para você, LFT, né? Essas LFTs representam 89,5% de tudo o que o fundo investe, 90%. Então, praticamente tudo que o fundo investe é nessa tal da LFT. Bom, o que é LFT? LFT é a sigla para Letra Financeira do Tesouro. Esse é um título muito popular, título muito bom, né? Ele é um título extremamente seguro, extremamente líquido, você consegue transformar ele em dinheiro em um dia, né? E ele rende a taxa Selic, então ele rende a taxa, vamos falar assim, a taxa justa da economia. Por isso que ele é tão popular. Eu acho esse título ótimo. O principal relatório que a gente tem na hora é a carteira OR. Em todos os relatórios de carteira OR, para qualquer tipo de investidor, eu sempre recomendo que tenha um pouco de LFT na carteira. Então, assim, é muito bom esse título e só dá para falar que o banco está fazendo um bom trabalho ao investir na LFT, né? Quer dizer, é um bom investimento para os 453 mil cotistas. Qual é o problema, então, de investir nesse fundo? O problema é que o banco cobra uma taxa de administração de 2% para pegar o seu dinheiro e investir em LFT. E como é que a gente faz para investir em LFT pagando menos? Muito simples, né? Se você for no Tesouro Direto, a LFT é um dos títulos que é vendido lá no Tesouro Direto, ou seja, você mesmo compra sozinho essa LFT sem precisar pagar para um fundo de investimento fazer isso para você, né? Quando você compra no Tesouro Direto, você paga só uma taxa de 0,25% para B3, né? Ou seja, 8 vezes menos do que o que cobra o fundo que a gente está falando, e você tem exatamente o mesmo título, a LFT, né? No Tesouro Direto ela também é chamada de Tesouro Selic, mas é exatamente o mesmo título, e é só um outro nome que o Tesouro colocou para facilitar a vida das pessoas, não ficarem falando de siglas. Mas basicamente, quer dizer, você compra sozinho e obtém o mesmo rendimento, mas com um custo muito menor. Tá? Para a gente comparar, nos últimos 12 meses, né, o fundo BB500 rendeu 5,05% nesse período de um ano. Já um investimento feito em LFT, já descontando a taxa de 0,25% ao ano, teria rendido 6,44%, né? Ou seja, praticamente 1,4% a mais, né? Então a gente falou, como é que a gente faz para conseguir de 2 a 4 pontos percentuais a mais, né? Quer dizer, aqui está um jeito, é só fugir de um fundo caro. Uma outra opção também, quer dizer, dentro do Tesouro Direto, ainda extremamente seguro, existem outros títulos além da LFT, né, do Tesouro Selic. Um título também que faz muito sucesso é o título pré-fixado, né? No caso do pré-fixado é a LTN, né? A sigla LTN, que significa Letra do Tesouro Nacional. Um investimento nesse mesmo período de um ano em LTN, né? Uma LTN que tinha vencimento em 2020, rendeu neste mesmo período de um ano 9,19%, ou seja,
4,14% a mais do que o fundo BB500. Então, né, se você achava que podia ser difícil conseguir 4% a mais, para esses 453 mil brasileiros que investem no fundo BB500, super fácil, né? Quer dizer, aqui investimento super seguro, líquido, tesouro direto, e já conseguimos mais de 4% a mais, né? E aqui sem falar de investimentos de maior risco, como ações, fundos multimercado, fundos imobiliários, debêntures, né? Quer dizer, aqui a gente está falando de coisa bastante segura. Se a gente vai para os mercados de maior risco, a gente pode conseguir até mais, né? Quer dizer, então, só a título de exemplo, né, o Ibovespa rendeu, nesse mesmo período de um ano, 13,59%, ou seja, 8,5%, 8,5% a mais do que o fundo BB500, né? Então, se você achava que conseguir 2 a 4 pontos percentuais a mais podia ser difícil, né? Que está claro que é possível e que é possível conseguir até mais do que isso, sabendo administrar o risco, colocando uma parte do seu capital em investimentos de maior risco. Eu quero deixar também claro que eu usei o fundo do Banco do Brasil só como um exemplo, né? Quer dizer, mas todos os outros grandes bancos, né, os 5 grandes bancos, todos têm produtos parecidos, todos têm fundos de administração com uma taxa cara que investem em LFT ou em produtos muito parecidos, tá? Então, quer dizer, o Banco do Brasil não é uma exceção, eu não peguei ele porque ele é diferente dos outros, ele é igualzinho aos outros, né? Então, eu mencionei ele só para exemplificar, porque ele tem um fundo muito grande que tem a chance de muitas pessoas que veem esse vídeo serem clientes dele. Também, né, quer dizer, eu quero dizer que eu não tenho nada contra os grandes bancos, né? Os grandes bancos são justamente muito grandes, têm presença muito grande no país inteiro, tem muitas agências, tem ótimo atendimento e praticamente o país inteiro é cliente deles. E por isso, né, quer dizer, eles se dão ao luxo de cobrar caro, porque as pessoas aceitam, né? Porque as pessoas têm medo de mudar, têm medo de deixar o gerente, têm medo de ir para o desconhecido e acabam pagando caro, mas como a gente viu, é caro demais, né? E o mesmo também vale falar das corretoras. Eu não sou a favor de corretora, eu não acho que as corretoras são a melhor coisa do mundo, eu não acho que as corretoras são boazinhas e estão aqui para te ajudar. O ponto é que hoje as corretoras são muito menores do que os bancos e para atrair clientes, elas precisam ter produtos diferenciados, elas precisam cobrar muito menos, elas precisam ter produtos que rendem mais, porque senão as pessoas vão ficar no banco, né? Afinal, que é onde o dinheiro já está, onde é conhecido e onde é seguro, tá? Mas o ponto é, se as corretoras começarem a crescer como elas vêm crescendo e chegarem em tamanhos parecidos com os dos bancos, é possível também que as corretoras comecem a cobrar caro pelos produtos de investimentos, tá? Então, hoje, as corretoras são uma melhor opção, mas você, como investidor, tem que estar sempre esperto, olhando, não aceitando custos muito elevados, buscando alternativas que sejam seguras e que sejam rentáveis, mas que também não esfolem, não te esfolem, não comam um pedaço muito grande do seu ganho. Bom, acredito que ficou claro para você o valor de aprender a investir, né? Acho que já que você vai fazer o esforço de investir, que esse é o grande esforço, fazer o esforço de aprender a investir direito é um pouco de esforço a mais, mas o que a gente viu é que o retorno disso mais do que compensa o esforço que você vai ter. Tá? Também espero que tenha ficado claro para você que você não precisa ser um gênio, você não precisa ser um profissional, você não precisa viver olhando todo dia o mercado de investimentos para obter retornos maiores, né? O que você precisa é estudar um pouco, aprender e atitudes simples como essa que a gente mostrou agora no exemplo são suficientes para você conseguir retornos maiores, sem você ter que fazer nada de muito espetacular, sem você ter que ficar olhando para a tela do computador o dia inteiro e sem você correr riscos desnecessários. Se você gostou dessa aula e quer continuar acompanhando o curso, a melhor forma de fazer isso é você se inscrevendo na nossa newsletter no site da OR ou curtindo as nossas páginas nas redes sociais, no YouTube, Facebook, LinkedIn, que conforme nós formos lançando novas aulas, você vai sendo avisado e aí você pode assistir, né? O conteúdo é todo gratuito, serão 5 aulas, então
Também, por favor, deixe seus comentários, pode ser elogios, pode ser críticas, pode ser dúvidas. A gente está super à disposição para interagir e responder todos os comentários que vocês deixarem. Então é isso, obrigado e até a nossa próxima aula.